Tá bom? Antes de começar a nossa lista, eu vou separar um tempo para a gente fazer aqui uma revisão, né, sobre a estequiometria, que são elementos essenciais para a gente começar a querer fazer questões de estequiometria e, por fim, fazer em alta velocidade. Porque a gente sabe que não basta saber, tem que saber e saber rápido, né? Então, aqui vou separar alguns pontos, né? Aqui é estequiometria, tá? Metria, tá bom? E aí, eu vou falando aqui com vocês, é óbvio, mas também vou falar com o pessoal que vai ver aí a gravação, tá bom? Porque tem gente que não consegue ver agora e vai acabar assistindo a gravação. Tá. Qual é o ponto principal para eu saber de estequiometria? Tem alguns, né? Então aqui vamos falar aqui elemento, tá? O que é esse elemento, Jafé? Qualquer coisa, né? Pode ser um hidrogênio, pode ser um carbono, pode ser um nitrogênio, pode ser oxigênio, pode ser uma molécula, né? Pode ser um gás carbônico, por exemplo. Eu gosto de usar o gás carbônico, né? Que é o CO2. Todo mundo está familiarizado, então eu vou primeiro falar sobre elemento, né? E acabei não me apresentando, né? Para quem não me conhece, sou Jafé, sou assessor, sou mentor, né? Também da assessoria do Henrique Lobel. E vou estar aqui fazendo com vocês essa apresentação de estequiometria. Dando continuidade aqui, o elemento ele tem algumas informações, né? Ele tem a massa dele, então ele tem quilo, ele tem grama, né? Ele tem uma unidade de medida, então ele tem a quantidade, tá? Já chego nessa parte da quantidade que ela tem que ter uma atenção melhor. Então aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho duas moléculas, e aqui eu posso ter várias, tá? Qualquer coisa, quem não estiver entendendo, pode escrever no chat, tá? Que eu consigo ver aqui, enquanto eu escrevo, eu consigo ver que eu estou com outra tela aqui para avaliar aqui as dúvidas de vocês, beleza? Tá. O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso ter também litro. Eu posso ter tantos litros de um elemento, eu posso ter, entendeu? Então, de um mesmo elemento eu tenho várias informações, tá? Então, é importante ter isso em mente, porque não é para se confundir. Já eu tenho dificuldade porque em algumas questões eu tenho grama do gás carbônico, em outras eu tenho litro. Tudo bem, tudo na nossa vida a gente trabalha com isso aí. Eu posso pegar um tijolo e dar o volume que o tijolo ocupa. Eu posso pegar um tijolo e falar o peso, a massa que ele está exercendo ali. Eu posso pegar um tijolo e fazer várias informações, tá? Então, estequiometria, eu tenho que ter esse fundamento inicialmente, tá? E dando continuidade nessa perspectiva, eu vou aqui falar sobre mol, tá? E aí, muita gente fala sobre mol dando alusão a dúzias, né? Eu não gosto muito, na verdade não é que eu não gosto, é porque um professor ele usou uma forma que fixou na minha mente, né? O que é um mol? O mol é uma quantidade de alguma coisa. Então, vamos lá. Eu quero um par de tênis. Concorda que essa palavra aqui, ó, par, ela está me indicando a quantidade de tênis que eu quero? Alguém tem dúvida sobre isso? Se eu falar, eu quero tênis, tudo bem, você quer quantos tênis? Eu tenho que falar quantos eu quero. Não adianta falar que eu quero tênis. Então, eu posso falar que eu quero um par de tênis, eu posso falar que eu quero 2 tênis, tá? E assim eu posso me comunicar da forma que eu quiser. Então, o mol, criaram essa palavra mol porque tem um número muito grande, certo, de partículas agrupadas numa certa solução, que é tão grande que é muito ruim eu falar, né? 6,02 elevado a 10 a 23. Então, esse número é absurdamente alto, certo? Então, por esse número ser absurdamente alto, eu falo, em vez de falar que é esse número gigante, eu falo que eu tenho um mol, tá? E aí, o exemplo que o professor deu para fixar é porque para os apaixonados aí, né, o pessoal fala, você queria receber um mol de beijos? Aí o professor lançou essa pergunta, né? E aí, várias meninas da sala falaram que sim, que queria e tal, queria um namorado para dar um molde de beijo para ela. E ele mostrou que se a pessoa aceitasse isso, ia demorar 1 bilhão de anos ou mais para ela receber esse tanto de beijo que é um mol, porque é um número absurdamente alto, é muito grande. Então não tem nem como imaginar. Não estou falando de 1 bilhão, 1 trilhão. Um mol é muito maior que isso. São 23 zeros aqui, infinitos, não são infinitos, são 23 zeros. Então se torna um número extremamente alto, e aí a gente usa a palavra mol,
Então, alguém tem dúvida sobre o que é um mol? Mol é só eu falar que é um número determinado de moléculas. Então, eu posso ter um mol, posso ter 2, posso ter 3, posso ter 4. Tá. E, por fim, né, essa revisão rápida, porque a gente vai mais focar nas questões, que ninguém aqui quer ser doutor em estequiometria, ninguém quer ser PhD. A gente quer acertar as questões e ganhar nossa pontuação, né? Então, enxergue a estequiometria como uma área matemática, tá? Se você tiver segurança matemática para fazer as operações, você vai ter assertividade em estequiometria. Porque às vezes você não erra, não é porque você não sabe química, mas é porque você não sabe matemática. Ou você acaba se confundindo, entendeu? Às vezes bate um desespero e eu tenho alguns passos. Vamos desenhar aqui. Eu tenho 5 passos, né? E aí eu tenho alguns elementos, que é a pureza, a gente vai ver isso lá na frente. Pureza, tem o rendimento. Então, essas palavras, elas são essenciais na estequiometria, tá? E aí, algumas questões, que são as mais difíceis, elas têm alguns passos. Então, eu tenho o primeiro passo, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto. E aqui está a resposta, tá? Às vezes, quando está no desespero, vai acabar o tempo da prova, eu não tenho tempo, eu sei fazer, tá? Eu sei fazer a estequiometria, eu sei fazer a conta. Só que aí, eu paro nesse terceiro passo. Eu esqueci de fazer no quarto. E vai estar lá, letra A. Vamos supor aqui, 0,1, 0,05, 0,15, 0,3 e 0,8. Vai estar lá, letra A, 0,3. E você vai marcar. Por quê? Porque você sabe que está fazendo certo. Só que às vezes você esqueceu de fazer a última etapa. Então, essa é um erro que pega aluno bom. Entendeu? Então, a estequiometria ela é uma área que você, além de ter que ter segurança para fazer as operações, você tem que ter prática e saber qual é o tipo de resolução que vai ser necessário ser utilizado ali na hora de fazer uma determinada prova. Então, não basta você saber e ter segurança, tem que ter também a prática para saber ali, na hora da prova, qual vai ser o conhecimento ou solução que você vai dar naquele tipo de questão, tá? No mais, sobre pureza e rendimento, eu vou dar um breve conceito, né, para não gastar muito tempo na hora da resolução, né? Então, a estequiometria, vamos lá, eu tenho aqui uma reação acontecendo, né? Então, A mais B, eu posso originar C mais D. O que é A? É um elemento. Eu posso falar água, H2O mais gás carbônico. Isso não é necessariamente uma equação, tá? Só dando um exemplo aleatório. Não é reação. Mas são elementos. Dois elementos estão se interagindo para gerar dois outros elementos, tá bom? E aqui é uma reação que está acontecendo. O que é essa pureza, né? Vamos pegar aqui esse elemento A. Tá? Vamos supor, pessoal, imagina aqui um bloco, deixa eu tentar desenhar um bloco aqui. Imagina um bloco de Minecraft. Quem aqui já jogou Minecraft sabe que os bloquinhos de ouro, eles são mais ou menos desenhados assim, né? Eles são cinzas e tem pontinhos amarelos. Todo mundo conseguiu visualizar? Beleza. A pureza é como se eu falasse assim, Jafé, você vai pegar esse minério e vai reagir. Isso aqui é um minério de ouro, tá? Minério. Só que, Jafé, o que reage é só a bolinha amarela. Não é a pedra toda. E na pedra toda eu só tenho 20% de ouro. Ou 20% de pureza. Então, vamos lá. Se essa pedra, esse minério, ele pesa 100 quilos, quanto de ouro efetivamente eu vou ter para reagir na equação, na reação? 20 quilos. Então é como se fosse algo bruto que eu não consigo utilizar na sua totalidade. Entendeu? Então isso é a pureza. Normalmente a pureza não é tão baixa igual eu falei aqui, 20%. Normalmente é 80%, entendeu? É 70%. Depende da questão. Você não vai se amarrar ao que é o normal. Você lê a questão, interpreta e anota. Entendeu? Você não tem que estar engessado. Sempre vai ser 80, sempre vai ser 70. Se tiver pureza, eu faço isso. Não. Primeiro, entenda o que significa pureza, que você vai ficar muito mais tranquilo ou tranquila para fazer determinadas questões. Então, pureza, você pensa logo nesse bloco de Minecraft. Eu não consigo usar o metal ali como um todo. Tem ali impurezas, tem a pedra cinza que vai ser jogado fora, não vai ser utilizado na reação, tá? E aqui, qual é a diferença de rendimento?
Qual é a diferença de rendimento? Vamos supor aqui. Vamos mudar a história aqui. E vamos supor agora, deixa eu só permitir aqui a Esté. Vamos supor agora que o A é, é toda essa galera aqui, todos os pontinhos amarelos, tá? É o ouro que eu extraí, todo mundo tá acompanhando, né? Aí aqui, eu peguei esse ouro, tá? Do Minecraft, que eu usei a picareta de diamante, que é forte. E aí eu utilizei a reação e a previsão matemática é que eu gerasse, vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas marrons, tá? Então, eu tenho 10 bolinhas amarelas, 10 ouros, gerando 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 bolinhas amarelas gerando 10 bolinhas marrons. Mas, na prática, o que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, algum problema, que eu só estou conseguindo gerar 6 bolinhas marrons. O que é que está acontecendo? Isso aqui significa que eu só tenho 60% de rendimento. Então, eu tenho 60% de rendimento. Por que isso está acontecendo, Jafé? Porque, como é que estou falando que é 60%? Porque do total que deveria ser gerado, que é o 100%, que eram as 10 bolinhas marrons, eu só estou gerando 6. Entendeu? Então, pode ser o quê? Uma dissipação de energia, pode ser um subproduto sendo formado, entendeu? Então, vamos supor que eu tenho gerando 6 bolinhas aqui no C e as 4 estão indo aqui pro D. Aí tá misturado com mais bolinhas azuis e tá gerando um composto que não serve para mim. Eu vou jogar fora. Isso aqui é lixo. Então, dos 10 ouros que eu estou utilizando aqui na equação, na reação, eu estou gerando 6 do que eu quero. Então, eu tenho 60% de rendimento. E aí, as questões mais difíceis, elas misturam todo esse conhecimento. Então, eu misturo a pureza da reação, tá? Com o rendimento. Fora todo aquele raciocínio de grama por mol por litro. Mas por que eu não falei disso especificamente? Grama por mol por litro? Porque isso aqui eu prefiro fazer no exercício para vocês verem como é que pensa. Não adianta tentar decorar. Quem decora erra. Quem aprende, acerta. Então vamos lá para as questões, tá? Ficou alguma dúvida no que foi falado até agora? Tá, creio que não, né? Vamos subir aqui para as primeiras questões, né? E vamos fazer aqui. Caso eu fique sem espaço, eu vou criar uma página lá embaixo, tá? E eu vou criar e fico voltando para a gente lembrar aqui como é que faz, como é que é a questão. Vamos ler aqui. Primeiro de tudo, regra do Enem, vocês já sabem, né? Mais que ninguém, que eu leio aqui com o enunciado. Então, com base nos dados, o rendimento da produção de soda cáustica é apenas o quê? Ele quer o quê? Ele quer o rendimento. Então, ele quer isso. Esquece o resto por enquanto e foca na pergunta. Porque se eu não souber o que ele está perguntando, eu vou ficar perdido. Eu vou ficar nervoso, eu vou ficar com medo. Muitos números, muitas informações, não sei o que usar. Pode ser que ele dê uma informação que eu não precise, entendeu? Então, muitas questões, sobretudo de matemática do Enem, dão informações inúteis que você não usa na conta só para tirar candidato mediano. Não é candidato ruim que eu estou falando, candidato mediano. Então, o cara que quer um pouquinho mais, ele tem que ter essa mentalidade. Ver o que a questão está pedindo e vai avançando. Vamos lá, ler a questão. O pré-tratamento para galvanização inclui desengraxe eletrolítico. Aí o cara começa a ter medo, né? O que é isso? Não precisa. É estequiometria, só vai fazer conta. Via de regra. Conhecido como soda cáustica. Já grifa essa informação. Soda cáustica eu tenho que saber que é quem? NaOH, tá? NaOH, que é o hidróxido de sódio, ou a soda cáustica. Para remover óleos e graxos da peça a ser galvanizada. Galvanizada, vocês sabem, é um conhecimento fora desse conteúdo aqui, mas é sempre bom ressaltar, que é quando eu uso o revestimento, né, para o metal de interesse ele não estragar, ele não oxidar. Então, eu utilizo a técnica de galvanização para proteger aquele metal. Mas é um conhecimento à parte, não precisa saber aqui. Assim, uma determinada indústria é capaz de produzir até, no máximo, 1.200 quilos por ano de hidróxido de sódio. Então, a produção é isso aqui, ó, 1.200 quilos por ano de hidróxido de sódio a ser utilizado nesse processo. O qual quem? Quem é esse o qual? Hidróxido de sódio. Então, sempre fica ligado sobre o que é que a questão está falando. Falou o qual, falou esse, aquele, faz uma seta. Porque se perder, já era. O qual é obtido a partir da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, representada a seguir. Tá? Acabou que não estava aqui, mas é basicamente o seguinte. Eu tenho o NaCl, tá? Que é o cloreto de sódio, juntando aqui com, cadê? O qual é obtido, eu misturo com alguma coisa e gero aqui o NaOH.
Tá? Todo mundo está entendendo, né? Ele é obtido a partir da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio está aqui, na primeira seta, e o hidróxido de sódio está aqui na segunda seta, beleza? Considere que são necessários, agora vem a informação, são necessários 3.510 quilos de cloreto de sódio, já anota, tá? Eu preciso de quê? Eu preciso de 3.510 quilos de cloreto de sódio, quem é? Esse aqui, ó. Para obter a quantidade máxima anual. Então, aqui é questão de interpretação, não tem que adivinhar. Qual é a quantidade máxima? Tá aqui, ó. Cadê? Assim, a determinada indústria é capaz de produzir até no máximo, tá aqui, ó, no máximo, quantidade máxima, tá aqui, ó. Entendeu? Não tem por que adivinhar, nem por que ter medo. Então, isso aqui está gerando 1.200 quilos. De quê? NaOH. Como é que eu sei? Porque está aqui em cima. Hidróxido de sódio, tá? E aí, soda cálcio. As massas molares dos elementos são H, O, Na e Cl, são iguais, respectivamente, a quê? 1, 16, 23, 35,5. Aqui eu já escrevo em cima, caso eu não tiver segurança, que aqui é o hidrogênio, aqui é o oxigênio, aqui é o sódio e aqui é o cloro, tá? Pessoal, se eu estiver muito rápido, vocês falam, tá? Respectivamente. Com base nesses dados, o rendimento da produção da soda cáustica é de apenas o quê? Vamos pensar aqui, vamos pensar. Lembra do que eu falei sobre rendimento? O rendimento é o seguinte, pensa. O que era para acontecer? 100% do meu reagente era para virar 100% do produto. Eu tenho que ver o que é que está acontecendo, tá? Porque se tiver menos, eu já sei qual é o rendimento. Então vamos pensar aqui. Vamos lá. Primeiro vamos ver quantos gramas pesa 1 mol de NaCl. Como é que eu sei isso aqui, ó? Tá aqui, ó. NaCl, ó. NaCl. Tá aqui, beleza? Como eu tenho NaCl, eu vou pegar aqui, ó, 23 mais 35,5. Quem é esse aqui? Esse aqui é o Na, esse aqui é o Cl. A conta aqui vai dar quanto? Vai dar 58,5 gramas por mol. O que é esse gramas por mol? Ora, se um mol pesa 58, eu falo pesa, mas entenda como massa, tá? Eu sei que o peso, a força, 58,5 tem a massa de... É a massa correspondente a um mol de NaCl. A cada 1 mol de NaCl eu tenho 58,5 gramas. Então eu posso escrever que eu tenho, para cada 1 NaCl, 58,5 gramas. Ou eu escrevo que é 58,5 gramas por mol. E aí, bora ver essa mesma história para o NaOH. Quando eu pego o NaOH aqui em cima, aqui a situação é outra. Eu tenho 23, que é o sódio, tá aqui, ó, 23. Aí eu tenho 16, que é aqui, ó, 16. E eu tenho mais um. Ó, carbono, hidrogênio e nitrogênio tem que ter decorado, mas a questão sempre vai dar. 23 mais 16 vai dar quanto? Vai dar 39. 39 mais 1 vai dar 40. Então aqui vai dar 40 gramas por mol, tá? Então vamos ver o que está acontecendo. Aqui, eu gosto de fazer dessa forma. Qual é? Regra de 3. Estequiometria, via de regra, vai ser regra de 3. Vamos lá. Eu tenho aqui a informação de que para cada 1 mol, de 5, ou seja, 1 mol, quem é? Aqui, ó. 58 gramas, que aqui é quem? Aqui é o NaCl. Eu obtenho 40 gramas de quem? NaOH. Porque 1 mol de 1 origina esse mol de NaOH. Tudo certo? E aí vamos ver o que deveria acontecer com esses 3.510 gramas que a questão falou que tem para usar. 3.510 gramas, eu posso falar que são isso aqui, né? 3.510 quilogramas são 3.510.000 gramas, tá? É para saber isso aqui. Isso aqui é transformação de unidades, tá? E aqui eu boto o X. Ah, Jafé, mas tu tá esquecendo da informação de 1.200. Calma, não é agora que eu vou ver, tá? Não é agora que eu vou ver. Vamos lá, vamos aqui só fazer essa operação, tá? Aí eu meio pelos extremos, 58,5x é igual a 3.510.000 vezes 40, tá? Para otimizar, eu vou fazer essa operação na calculadora, mas óbvio que eu teria que fazer a armação, tá? Para a gente ganhar tempo e ter mais tempo de responder dúvida, tá? Vou abrir aqui. 3.510.000 vezes 40. Tá, esse resultado aqui, não se perde não, tá? Que eu vou pagar daqui a pouco.
58,5x é igual a 140 milhões 400 aqui, tá? E aí eu vou passar o 58,5 dividindo, tá? E esse resultado aqui vai dar, fazer aqui 58,5, vai dar 2 milhões e 400 mil. Agora que vem a questão, tá? Num cenário perfeito, no cenário ideal, se eu usasse cadê a informação? 3.510 quilogramas de NaCl, eu ia obter isso aqui em gramas de NaOH. Mas a questão está me falando que esse processo todo está me dando o rendimento, o processo máximo, a quantidade máxima de NaOH. Então, na verdade, eu estou obtendo isso aqui, ó. Então, isso aqui eu chamo aqui de teoria. Isso aqui é o que está acontecendo na prática. Então, qual é o rendimento que eu tenho efetivamente? 50%. Porque se fosse 100%, ia acontecer exatamente o que a teoria está falando. Percebe? Só que eu só tive a metade. Então, eu consigo afirmar que o rendimento foi de 50%. Então, eu já marco a letra C. Tá? Ah, e se fosse aqui, vamos pensar aqui, se o resultado aqui desse 800 mil, já fez. Aí, eu ia ter obtido quem? 1/3. Então, eu tenho 1/3 ou 33% de rendimento. Então, assim, lembrando, aqui eu não precisei saber quem é o sódio, eu não precisei saber quem é o cloro, não precisei saber quem é hidróxido de sódio. Tudo tá na questão. Eu apenas tive que organizar o meu pensamento e organizar minhas operações. Entendeu? Então, aqui você vê que são etapas, tá? Então, aqui eu tenho a etapa 1, que é o que eu preciso, que a questão está me dando. Aí, tá perguntando por que o rendimento ficou 50%. Vamos repetir aqui. Vamos passar aqui. Vamos ver. Evelyn, você entendeu que o resultado da conta deu isso aqui, né? 2 milhões 400 mil gramas. Você entendeu essa parte? Ou 2,4 toneladas, né? Então, vamos lá. Eu tive como resultado 2 milhões 400 mil gramas, tá? Isso aqui era o que deveria acontecer no cenário perfeito. Então, esquece que tá tendo perda. Tudo que eu tô colocando ali, lembra do bloquinho aqui do Minecraft, tá? Lembra do bloquinho do Minecraft. Na verdade, isso aqui é sobre pureza, né? Não é sobre rendimento. Tá. Imagina que no processo de indústria eu tenho sempre 10% de perda, tá? Então, tá, um exemplo melhor, um carro. Eu tenho um carro e tenho gasolina, tá? O carro precisa da gasolina para andar, certo? Então, aqui ele tem que ter gasolina e ele vai andar. Então, vamos supor que no cenário perfeito o carro não tem atrito com o chão, o carro não tem massa, ele não tem que arrastar o próprio corpo, ele não tem que estender a aerodinâmica. Então, pensa, um carro muito largo, é muito difícil ele andar, porque tem a força do vento contra ele. Então, todo esse processo vai fazer ele andar menos do que ele andaria se fosse tudo perfeito, tá? Tu concorda que se eu pegasse um carro que não tivesse esses problemas com atrito, com o vento empurrando ele, com o peso, ele andaria muito mais? Tu concorda que tem fatores que acontecem na prática, na vida real, que faz com que eu ande menos com a mesma gasolina? Então, é parecido com o que acontece aqui na reação. Então, eu fiz uma conta para saber como seria o cenário perfeito. E o resultado é, Jafé, se fosse tudo certo, eu não perdesse nada, fosse tudo de acordo com o que é previsto, eu ia ter exatamente 2 milhões e 400 mil gramas. Só que a questão me fala que, na verdade, eu não estou tendo 2 milhões e 400 mil gramas. Eu estou tendo a metade disso. Eu estou tendo 1 milhão e 200 mil gramas. Então, se eu deveria ter 2 milhões e 400 mil e, na verdade, eu estou tendo 1 milhão e 200 mil, eu estou tendo a metade do que, teoricamente, eu deveria ter. Então, por isso que ele rende só a metade. Entendeu? Ou ainda está confuso? Achei por um instante que precisaria saber equacionar a eletrólise. Tá vendo, Lívia? Não. Primeiro você lê com tranquilidade. Não sabe o que é o termo? Segue. Porque às vezes, aqui eu não usei eletrólise. Vamos ver palavras que eu não precisei. Vamos circular aqui, Galvanização, não precisei saber o que é.
Desengraxe eletrolítico, não sabia o que é, não preciso saber o que é. Cadê? Óleo de graxa, não preciso saber o que é. Galvanização. Cadê? Eletrólise aquosa. Nada. Tu percebe que tem muita coisa no texto que não serve para literalmente nada. Entendeu? Então, foco no que importa. Tem muitos números. A estequiometria já é algo mais difícil. E não precisa estar se embananando com outras informações. Não consigo entender onde pede só a metade. Tá, vamos tentar clarear aqui. Vamos lá. Todo mundo entendeu que no processo normal, qual é o processo normal, já? Esse aqui, ó. Eu tenho o NaCl formando o NaOH. Todo mundo entendeu que fiz a conta utilizando essa quantidade aqui, ó. 3.510 kg de NaCl. Isso todo mundo entendeu, certo? Fazendo a conta, no cenário perfeito, eu vejo que 3.510 kg de NaCl me entregam 2.400 kg de NaOH. Só que quando eu olho na vida real, isso aqui é o que eu estou escrevendo. Do meu lado, a reação está acontecendo. Quando eu olho para o lado, eu não tenho 2.400 quilos, eu só tenho 1.200. Então, na verdade, ela está me rendendo a metade do que deveria. Então, o que eu calculei foi 2.400. Só que o que está acontecendo na realidade é só 1.200, não é 2.400. É a metade do que deveria acontecer. Então, a metade não é a questão que está me falando. Eu tenho que raciocinar. Eu deveria conseguir 2.400. Na verdade, eu estou conseguindo só 1.200. Então, eu consegui apenas a metade do que eu estava esperando. Eu calculei tudo e eu falei, bom, então aqui eu vou obter 2.400. Quando eu olho para o lado, só tem 1.200. Entendeu? Então, troca aquilo por reais. Eu calculei quantos reais eu vou receber para o meu trabalho. Calculei que eu vou receber 2.400. Mas aí eu faltei um dia, eu fiquei doente outro, enfim, eu não trabalhei efetivamente como deveria. Só foi na metade do mês. Eu vou receber a metade do salário. Então, meu rendimento como trabalhador foi só 50%. O certo era ser 2.400. Na prática, foi 1.200. Ficou mais claro assim? Podemos ir para a próxima? Ou não podemos? Podemos, né? Vou apagar aqui, tá? Isso aqui não se preocupa para gravação. Sobre essa questão 2, eu vou pular ela porque ela demanda mais de conhecimentos prévios. Então, eu prefiro pular para as próximas e a gente vai massificando o conhecimento. A gente volta na segunda e termina ela. Fechou? Vamos lá. Aqui é uma questão também complexa, tá bom? Mas nada demais. A primeira foi mais complicada, mas vamos lá. O paracetamol, meu Deus, não sei o que é paracetamol, relaxa, não precisa. Só grifa as informações. Também conhecido como acetaminofeno, é um fármaco analgésico e antitérmico utilizado para tratar leves dores de febre. Ele pode ser sintetizado por meio da acetilação da amina do P-aminofenol. Então vamos lá. P-aminofenol com anidrido acético. Então eu tenho 3 elementos. Vamos só lembrar aqui, ó. Paracetamol, ele pode ser sintetizado. Então, o que é síntese? Produção, né? Então, se ele pode ser sintetizado, ele está aqui, ó. Paracetamol. Certo? Por meio de quem? Acetilação da amina. Acetilação, eu sei que é reação química, é reação orgânica, tá? Mas eu não preciso saber o que é de fato a acetilação. Ele só está citando, porque ele quer pegar um que é fraco. Esquece isso. Eu tenho aqui o P-aminofenol. E eu tenho anidrido acético. Por incrível que pareça, tá? O cara que não sabe sobre isso, ele acaba pulando e acaba focando no que importa, e acaba acertando a questão. Então, foca nisso aí. Beleza. Então, eu tenho essa informação que o P-aminofenol mais o anidrido acético faz uma acetilação da amina e me origina o paracetamol. Beleza? Então, já anota aqui em cima o que é as informações que ele me deu. Paracetamol é 151 gramas para cada mol. Por que cada mol? Porque está mol a -1. Então, -1 eu boto no denominador. P-aminofenol está aqui na esquerda, então é 109 gramas para cada mol. E o anidrido é 102. Então, 102 gramas por mol. Tá desse jeito. Todo mundo tá acompanhando, né? Ele me deu a informação, eu só reescrevi o que ele tá me falando. Isso aqui eu faço em 10 segundos, 15 segundos, porque só vejo e copio. Tá.
em uma síntese, ou seja, uma produção desse fármaco com rendimento, olha aqui ele aparecendo, ó, rendimento de 62%. Utilizaram-se 436 gramas de p-aminofenol. A reação química dessa síntese é representada pela equação a seguir. Essa equação que eu acabei de escrever, tá? Então, o que é que ele quer? A massa em grama de paracetamol obtida nessa síntese. Então, ele quer a massa de paracetamol, ele quer o remédio que ele conseguiu, tá? E quem ficou em dúvida na primeira vai acabar respondendo melhor nessa terceira. Por isso que é sempre bom a gente fazer as questões. Deixa eu só aceitar aqui a Letícia. Ah, tá ruim de ver, é? Ficou melhor agora? Tá. Ele quer a massa de paracetamol, né? Então, vamos lá. Eu tenho 436 gramas de aminofenol. Qual é o segredo aqui? Eu tenho que pensar o seguinte: para cada 1 mol de aminofenol, vou botar em sigla, tá? Aminofenol, só para ficar mais fácil. Mais 1 mol de anidrido acético, eu tenho 1 mol de paracetamol. Só que eu não tenho a informação ainda, eu tenho por grama, eu tenho o grama e cada um pesa. Vamos lá. Ele me falou que eu usei 436 gramas de aminofenol. Esse cara aqui. Agora vamos para a regra de 3. Vamos lá. Eu sei que 109 gramas me dá 1 mol, certo? Só que eu tenho 436 gramas. Quantos mol será que eu tenho? Regra de 3. Então faz aqui. 109x é igual a 436. Passa o 109 dividindo, vai ficar x é igual a 436 sobre 109, tá? Aqui, normalmente, eu vou chutar que é 4. É 4, ó. Por que eu sei que é 4? Faço direto, ó. Vamos lá, 109. Aqui é dica de matemática, tá? Presta atenção. Para fazer de cabeça, eu pego números que são perto. Eu sei que o 4, ele tá parecido com o que eu espero de resultado. 109 vezes 4. Como é que eu faço isso de cabeça? Vamos lá. Eu pego 100, tá? E já multiplico por 4. Quem é? 400. Me livrei de 100. Falta quem? Falta 9. 9 vezes 4 é 36. Então é outro pedacinho, 36. Juntando tudo vai dar 436, que é exatamente a massa que ele me deu aqui. Então eu sei que eu tenho na reação 4 mols de aminofenol. Beleza? Como a reação aqui é 1 para 1 para 1, o que é isso? Se eu tenho 1 mol de um elemento, 1 mol de outro, eu vou ter 1 mol de paracetamol. Se eu tenho 4 mols de aminofenol, eu vou originar no final das contas aqui 4 mols também de paracetamol. Explicar a regra de 3, vamos lá. Dessa parte aqui, beleza. Essa informação aqui é o grama, tá? É o grama, não fala a grama, pelo amor de Deus, porque a grama é o que a vaca come. Eu tenho o grama aqui e tenho o mol, tá? Eu sei que a questão me falou que para cada 109 gramas de quem? De aminofenol. Onde é que tá esse aqui, ó? Aqui, ó. 109 gramas de aminofenol. Equivale a 1 mol. Então, eu só escrevi aqui, ó. 109 gramas equivale a 1 mol. 109 é 1 mol. Só que eu não tenho 109 gramas. Eu tenho, na verdade, 436. E eu não sei quantos mols é isso. E eu preciso saber essa informação. Tu entende que 109 é 1 mol. 436, quanto é? Não sei. Aí coloca 436 gramas. Eu não sei quantos mols são. Então, X. E agora faço a multiplicação. X vezes 109 vai dar 109x. 436 vezes 1 vai dar 436. E aí eu faço a operação que eu fiz agora. Eu passo 109 dividindo e percebo que é vezes 4. Então, percebo que aqui a resposta é 4 mols. Então, 436 gramas de aminofenol equivalem a 4 mols, tá? Então, seguindo aqui, ó. Eu vou originar também 4 mols de paracetamol. E quantos gramas tem o mol de paracetamol? Tá aqui, ó, 151 gramas. Volta a fazer a mesma situação. 151 gramas de paracetamol é 1 mol. 4 mols são quantos? Não sei. Multiplica. 4 vezes 151. Vamos tentar fazer a técnica de cabeça. Vamos lá. 150 vezes 4. Dá quanto? Dá 600. Então, eu já me livrei de 150. Falta 1. 1 vezes 4, 4.
Então, o resultado é 604. Então, x é igual a 604. Para os que não gostam de fazer direto, eu vou fazer aqui mais tranquilo. 4 vezes 151 é igual a x. X vezes 1 é a mesma coisa que x. 4 vezes 51, aí arma aqui, 151 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 604. Tá? A gente percebe que é o mesmo resultado nas duas operações. Até porque se um tivesse diferente, uma estaria errada, né? Ou as duas. Beleza, então eu sei aqui que eu tenho 604. Agora, bora observar o que eu falei. Olha essa opção aqui, ó. Letra D. A pessoa vai errar. Essa opção é para o cara ou a menina que ela sabe fazer a questão. Veja, o que eu fiz aqui é coisa de quem sabe fazer. Não é coisa de iniciante. Então, eu sei, eu cheguei até aqui. Só que aí eu tenho que ler. Sempre quando eu for fazer uma questão de estequiometria, leia o comando antes de marcar. Porque é muita informação, é muito número. Você vai fazer a conta e vai esquecer o que está pedindo. Então, vamos voltar aqui para ler. A massa em grama de paracetamol obtida nessa síntese é mais próxima de... Beleza. Aqui ele está pior ainda, porque ele está escondido no texto. Aqui, ó, rendimento de 62%. Então, eu não vou ter 604 gramas. Eu vou ter 62% disso. Por quê? Porque ele está me rendendo apenas 62%. Aqui é o rendimento teórico, tá? 604. Vamos ver aqui, ó, 62% de 604. Não se preocupa com 100 por enquanto. Tá. Aqui é uma técnica avançada, eu vou fazer os dois jeitos, tá? Primeiro eu vou fazer a conta simples, beleza? 604 vezes 62. Vamos fazer aqui. É mais trabalhoso, mas é assertivo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 0 vai dar 0, vai ficar 2. 6 vezes 6, 36. Beleza? Aqui vai ser 8, 4, 4, 7, 3. 2 após a vírgula do 100, vai ficar 374,48. Resposta letra B. Beleza? E aí, como é que faz a conta mais rápida, Jafé? Para tu não ficar prometendo sem cumprir. Tu faz assim, ó. Eita, até apaguei a conta aqui que era para fazer. Era 62% de 604. Esquece esse 4. Bota só 600. Tá? E esquece esse 2. Eu posso fazer isso sempre? Não, porque é avançado. Você tem que sentir. Ó, observa as opções. Tá tudo longe. Então, se eu mexer um pouquinho, não vai fazer diferença. Eu vou ganhar muito mais tempo fazendo isso. Quanto é 600, 60% de 600? 60, né, que é 10%, vezes 6, que é igual a 360. Então, nessa forma, eu marco a opção que é mais perto de 360, que vai ser a letra B. Entendeu? Porque aqui, na verdade, não é 60%, são 62%, então aqui vai subir um pouquinho mais. E aqui não é 600, é 604, então vai subir mais ainda. E vai acabar chegando na resposta letra B. Tá? Aí você vai de você, a segurança que você tem na matemática para fazer de uma forma ou de outra. Eu prefiro dessa forma mexendo nos números, mas eu sei que vai ter situação que eu não consigo, que não é bom, porque as opções estão muito perto, que eu vou fazer do jeito mais certo. Entendeu? Então vai do aluno saber como é que ele vai fazer. Todo mundo está entendendo até agora ou tá muito nebuloso aí ainda? Beleza. Vamos lá. Quarta questão, né? Quarta questão, você lê o primeiro nome aqui, você já pula. Amidoximina. Amidoxima. Até eu li errado, tá vendo? As amidoximas são compostas com um amplo conjunto. Já fiz errado, tem que ler o enunciado, né? O comando. Para produzir a quantidade de acetoamidoxima utilizada na captura de 2,71 milimol de CO2. A massa de hidroxilamina utilizada em miligrama deve ser aproximadamente igual a. Aí a pessoa fica com medo porque não sabe o que é o elemento, mas não precisa saber. Imagina que está em inglês, está em francês, está em uma língua que você não tem familiaridade. Trata isso como um código, somente. Estequiometria é isso, pelo menos no Enem. As amidoximas são compostas com um amplo conjunto de aplicações em produtos farmacêuticos, agentes antitumorais e antimalária. Tá? A malária, para quem não lembra, é um mosquito, tá? Que pica e acaba gerando aí a doença da malária, que dá febre intermitente. Beleza, então substratos de síntese de óxido nítrico, materiais têxteis aperfeiçoados, polímeros sintéticos e resinas quelantes. Isso aqui é besteira, não precisa saber. Recentes estudos relataram a capacidade das amidoximas em adsorver. O que é adsorver? Digita aí, se ninguém souber, eu falo depois. Adsorver molécula de CO2, um dos principais causadores do efeito estufa, que é o ciclo do carbono, né? Em que a acetoamidoxima apresentou a maior capacidade de adsorção. Olha a palavra aparecendo novamente aqui. Que ela absorve 2,71 milimol de CO2.
A obtenção dessa amidoxima pode ser representada pela equação química. Agora eu vou pensar. Tá aqui sendo gerado, beleza? E tá aqui o reagente, os dois, tá? Ninguém respondeu, caramba, ninguém sabe o que é dissolver. Deixa eu ver aqui. A dissolver não precisa ser puxar para a superfície. A dissolver é puxar para si, entendeu? Então, ele retém. Então, por isso, você consegue significado de acordo com o que está sendo escrito. Vê, molécula do CO2, efeito estufa. Uma coisa que vai resolver é a coisa que vai pegar o CO2 para ele. E não vai ficar no ambiente. É basicamente isso, tá bom? Considere as massas moleculares de hidrogênio e carbono. Aqui são as massas, tá? Quem tem decorado já tem uma vantagem sobre isso. Então vamos lá. A pergunta é: para produzir a quantidade de acetoamidoxima, quem é essa pessoa? Meu Deus, esse aqui, ó. Não tem por que ter medo. Então ele pergunta: para produzir esse cara, a massa de esse outro cara aqui, hidroxilamina, que é aqui, ó. Vou fazer um quadrado para não confundir. Em miligrama deve ser aproximadamente igual a quem? Vamos pensar aqui. Observa, pessoal, que aqui é a mesma situação. 1 mol mais 1 mol origina outro mol. Tá? Então, a primeira coisa que você vai ver é isso. É o equilíbrio das equações. Então, vamos lá. 1 mol de cada um está gerando 1 mol do outro. Mas vamos ver o peso, a massa de cada um. Tá? Vamos contar aqui, ó. Quantos nitrogênio tem aqui? Um nitrogênio. Tem 3 hidrogênios. Por que tem 3? Porque tem 2 aqui e tem mais um aqui. E tem um oxigênio. Beleza? Sempre coloca em cima para não se confundir. Agora, bora ver essa acetoamidoxima. Ó, pessoal, eu vou criar outro link daqui a 15 minutos, tá? Que vai fechar aqui 1 hora. E eu vou criar. Acetoamidoxima, tá? Aqui tem que saber que esses vértices aqui é um carbono. Então, aqui é um carbono. Vamos contar aqui. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 2 carbonos. Aqui eu já dou um check, né? Nitrogênio eu tenho 2 também. Aqui dou check. Hidrogênio eu tenho 3 aqui. Eu tenho mais 2, 5. Mais um, 6. 6 hidrogênios. E eu tenho um oxigênio, tá? Um oxigênio. Então, ela é uma molécula um pouco mais pesada. Porque como é que eu sei que é pesado? Ora, ele tem mais átomos, a molécula vai ficar mais pesada. Se eu tenho carne de limão, eu tenho mais tijolos, o carne de limão em si vai ficar mais pesado, né? Então, vamos lá. Agora eu vou ter que pegar aqui a massa disso aqui. Então, vamos pegar a massa disso aqui. Bora. Hidroxilamina. Um nitrogênio, ele tem a massa de quem? Tá aqui, ó. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Tá na ordem. Então, vamos lá. Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Um nitrogênio, ele tem a massa de 14 gramas. Então, aqui, ó, nitrogênio, 14 gramas. Tem 3 hidrogênios. Então, hidrogênio, eu tenho 3 gramas. Por quê? Porque eu tenho 3 hidrogênios. Ou, se eu quiser colocar, 1 vezes 3. E eu tenho um oxigênio. O oxigênio tem a massa de 16. Então, aqui, 16. Fazendo a soma aqui, vai dar quanto? 16 mais 14 vai dar 30, mais 3, 33 gramas em cada mol. Lembrando que aqui é mol, aquela enorme quantidade de moléculas, tá? Então, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 molequinhas de NH2OH, que é hidroxilamina. Agora, bora ver esse círculo aqui, ó. Bora ver esse círculo. Então, vamos lá. Carbono. Esse aqui é mais lento, tá, pessoal? Tem que somar um por um mesmo. Carbono é quanto? Carbono é 2. Então, vai ficar 24 do carbono. Aí, aqui, nitrogênio são quantos? São 28. Por quê? Porque são 2. Então, aqui, ó. 14 vezes 2, 28. Aí, eu tenho 6 hidrogênios. Hidrogênio vai ser 6, porque cada um é 1. Então, aqui eu vou só querer facilitar, para não ter dúvida, tá? E aqui são 1 vezes 6 vezes 1, no caso. Aí falta quem? Falta oxigênio aqui, né? Aqui dá 16, porque só tem 1. Beleza? Aí aqui eu vou somar tudo isso. Então vai dar 24 mais 16 vai dar quanto? Vai dar 40, tá? Então vamos circular aqui, ó. 24 mais 16 vai dar 40. Mais 28 vai dar 68. Acompanha na mente. Vamos lá. 16 mais 24 vai dar 40. Mais 28 vai dar 68. Mais 6. Como é que eu faço essa conta mais 6? Eu pego 2 desses 6. Então vamos escrever aqui, ó. 68 primeiro. Mais 6. Então eu pego esse 6 e quebro ele em 2 mais 4. Isso na minha mente, tá? Eu não escrevo isso. 24 mais 16 vai dar quanto? Vai dar 40, mais 28 vai dar 68. Isso aqui a gente já sabe. Mais 6, eu pego esse 2 e junto com esse vai dar 70. E aí fica fácil. 74 gramas para cada mol. Então, eu sei que esse ciclo tem 74 gramas por mol, tá?
Parece lento, parece devagar, mas se fizer rápido, acaba sendo bem tranquilo. E aí, o que é que acontece? O que é que ele quer saber? Para produzir a quantidade de acetoamidoxima utilizada na captura de 2,71 milimol de CO2, a massa de hidroxilamina utilizada em miligrama. Ó, aqui eu fiz uma besteira na frente de vocês. Ó. Eu não precisava saber da massa desse círculo. Para produzir a quantidade de acetoamidoxima utilizada na captura disso aqui, a massa de hidroxilamina utilizada em miligramas é aproximadamente igual a quem? Ele quer a massa de hidroxilamina. Só um minuto que eu... Pera aí, deixa eu reler aqui. 14 mais 3. Ah, rapaz, eu fiz a conta errada aqui, ó. Não, pior que não. Só um minuto. Vamos lá, vamos ver depois isso aqui. Para ver alguma coisa aqui, aí a gente volta e refaz aqui, tá bom? Vamos ver a 5 aqui. Os filmes plásticos metalizados são termoplásticos laminados, acrescidos de uma camada interna de alumínio com o objetivo de aumentar a qualidade da embalagem. A reciclagem dessa embalagem consiste inicialmente em separar o alumínio dos filmes poliméricos, reagindo com ácido sulfúrico e obtendo como subproduto o sulfato de alumínio, que é esse cara aqui, ó, Al2SO4 vezes 3. Segunda reação, então ele pega o alumínio, ele junta com ácido sulfúrico e ele gera esse sulfato de alumínio e como subproduto ele pega 3 hidrogênios, tá? Durante o processamento químico laboratorial de uma embalagem polimérica foram utilizados 58,8 gramas de ácido sulfúrico. Então, quem é o ácido sulfúrico? Eu pego aqui, ó, 58,8 gramas de ácido sulfúrico. E aí reagiu completamente. O que é esse reagiu completamente? Tá? Reagiu completamente é porque é para você esquecer o problema do alumínio. Porque se eu sei que ele reagiu completamente é porque eu tenho alumínio suficiente para reagir. Tá? Então 58,8 gramas de ácido sulfúrico eu sei que reagiu completamente. E ele gerou 58,2 gramas do subproduto. Quem é o subproduto? Esse cara aqui, ó, 58,2 gramas desse carinha aqui. Considere que as massas molares do hidrogênio são a mesma coisa. Ele vai dar a massa aqui e vai pedir para você acertar aqui o que ele está pedindo. Então, a reação de remoção do alumínio apresentou um rendimento, então ele quer aqui quem? O rendimento. Tá? Então, vamos fazer aquele mesmo jeito. Vocês percebem, pessoal, que essa questão de rendimento é sempre o mesmo raciocínio. Então, são modelos. Então, se cair rendimento, você vai ter esse tipo de situação de raciocínio, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos ver quanto tem a massa de um mol de ácido sulfúrico. Bora fazer mais rápido aqui, porque a gente está na quinta questão e são 8, né? Horas. Vamos lá. H2SO4, né? Vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênio, eu tenho o S, que é um enxofre, eu tenho aqui 32, tá? Então, vou somar com 32. E o O4, eu tenho o seguinte, um oxigênio tem 16, só que eu tenho 4. Então, vezes 4. Quando for vezes 4, você fica dobrando. Então, 16, o dobro é 32 e o dobro é 64. Então, fica aqui 64, tá bom? Então, a soma disso aqui vai dar quanto? Vai dar 96, vai dar 98 gramas por mol. Tá? Então, eu sei que isso aqui é o H2SO4, ou para os mais íntimos, o ácido sulfúrico. Então, aqui é o seguinte, bora ver aqui agora desse carinha aqui, que é o sulfato de alumínio. Vamos lá. Eu tenho 2 alumínios. O alumínio, ele tem a massa de 27, tá aqui escrito, ó. 27. 27 vezes 2 é 54. Que 27 mais 27, se fosse 25, seria 50. Como tem 2 a mais no 25, que é o 27, vai dar 54. Agora, bora ver esse SO4, porque aqui tem o seguinte. Vamos só destrinchar esse SO4,
porque ele confunde. O que é SO4, 3? É isso aqui, ó. É como se fosse 3 vezes esse cara aqui, tá? Então, esse composto é vezes 3, tá bom? Então, esse composto é vezes 3, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 vezes esse elemento aqui. Então, bora ver esse SO4, que eu já fiz aqui o... Posso esquentar? Só um minuto. Você quer levar? Não, pode ficar à vontade, é porque ela não comer frio. Não, depois eu vejo. Aí, se você quiser, você chama, viu? Deixa eu te apresentar, eu sou a chefe de cozinha proprietária daqui. Qualquer coisa, ainda estou tentando mudar mais. Fazem 20 dias só. Qualquer coisa, você chama que você Pronto, pessoal, desculpa aí, tá? Tá bom, então aqui eu tenho essa massa, né, 98. Então aqui eu vou calcular agora o L2SO4. Então aqui eu parei no SO4, só que o SO4 tem que ser inteligente. Eu já fiz isso aqui atrás, ó, SO4. Isso aqui é basicamente o SO4. Aqui é o hidrogênio, aqui é o enxofre e aqui é o oxigênio. Então eu já sei que isso aqui é o 98. Na verdade não é, porque é 96, porque é só o SO4 que eu quero. Então o SO4 que eu estou procurando aqui, eu não preciso calcular novamente. Vamos dizer que eu não fiz, tá? O S seria o 32, que era o S, e o O4 seria o 16, que era um oxigênio só, vezes 4, que daria 64. O resultado disso aqui vai dar 96, tá? Então, vamos lá. Um SO4, eu sei que é 96. Mas lembra, pessoal, tem 3 SO4, tá? Tem 3 SO4, então é isso aqui vezes 3. Então, 6 vezes 3 vai dar 18. 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28, tá? E aí, não posso esquecer do alumínio, tá bom? O alumínio estava aqui e eu sei que o alumínio é 54. Então, essa é uma molécula muito pesada, por sinal. Então, a gente percebe que 8 mais 4 vai ser 12. Então, 2 sobe 1. 8 mais 1, 9. Mais 5, 14. 342 gramas por mol. Então, eu anoto que aqui tem 342 gramas por mol, tá? Então, bora começar a questão. Isso aqui é só para colher informação, porque eu sei que vai ser utilizado. Então, a reação de remoção do alumínio apresentou um rendimento de aproximadamente qual? Vamos ver aqui, ó. 3 mols de H2SO4 me geraram 1 mol de sulfato de alumínio. Isso aqui, pessoal, estão acompanhando, tá escrito, né? Aqui, tá escrito isso aqui, né? Então, vamos lá. Eu tenho 2 formas de fazer, tá? Eu vou fazer primeiro da forma mais simples, depois faço da outra, que é para ganhar agilidade. Quem são 3 mols de H2SO4? Vocês concordam que é esse número aqui vezes 3? Ou não? É, né? 98 vezes 3. Quem é 98 vezes 3? 24, 27 mais 2, 29. Então, 294 gramas de H2SO4 gera esse mol aqui. Como é que eu sei que é grama? Porque 1 mol tem 98 gramas. 3 mols tem 3 vezes isso. E esse resultado é esse aqui, 294. Tá bom? E aí, eu tenho o seguinte, 294 gramas de H2SO4 me dão 342 gramas de sulfato de alumínio. E aí, ele falou aqui, ó, 58,8 gramas de ácido sulfúrico reagiu. Então, 58,8 gramas. Então, aqui eu estou armando a regra de 3, para quem não percebeu. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz aqui? Só repetir. Eu sei de uma regra. Qual é a minha regra? 294 de H2SO4, eu gero 342 de alumínio, de sulfato de alumínio. Isso é uma regra, tá? Então, 3 mols gera 1 mol. Então, se eu pegar 58,8 gramas, quantos gramas eu vou ter? Eu não sei, não faço a menor ideia. Eu vou ter que fazer essa conta aqui. Então, 294x é igual a 342 vezes 58,8. Então, vou usar aqui novamente a calculadora, que é para a gente ganhar tempo, né? Nossa ideia aqui é resolver a questão com propriedade. Então, 342 vezes 58,8 vai dar essa história aqui, ó. 20.109,6, tá?
E aqui é 294x, tá? E aí eu vou passar o 294 dividindo, eu vou chegar ao resultado de quem? X é igual a 68,4. E adivinha quem está aqui na letra B? Letra C. Armadilha, tá? Estequiometria tem muito isso. Eu estou mostrando para vocês, não é à toa. Eu falei lá no começo que você tem os passos e você acaba errando porque você quer marcar. Vê que bonito. X é igual a 68,4. Parece uma resposta. Só que não é, tá? Vamos lá. Se fosse tudo certo, né, eu ia obter 68,4 gramas. Só que, na verdade, só obtive 58,2 como subproduto. Então, na prática, eu tive só 58,2. Então, eu não tive o rendimento que eu esperava, sabe? Então, vamos lá. 68,4 era o que eu deveria ter. 58,2 é o que eu tive. Então, o que é que faltou? Faltou 10 gramas, praticamente. Entende? Então, 10 gramas que era para ter, no final das contas, nem apareceu, nem surgiu, sabe? Então, 10 gramas foi o que perdeu. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos ver qual é a porcentagem perdida. Então, qual é que eu faço? Um sobre o outro. Então, 10,2 sobre 68,4. Tá? Para que eu estou fazendo isso? Para saber a porcentagem que eu perdi, tá? A porcentagem aqui nessa conta aqui de porcentagem, tá? 10,2 sobre 68,4. Beleza? Aqui, vou fazer novamente da calculadora para a gente ganhar tempo, beleza? Mas na hora da prova, com certeza eu ia fazer. Eu ia simplificar, eu ia tirar vírgula, entendeu? Aqui, por exemplo, eu podia tirar vírgula. Por quê? Porque os dois estão com uma casa na vírgula só. Entende? Vamos lá. 102 sobre 684. O resultado aqui vai dar 0,149. O que é isso? A partir de agora, quem não sabe ainda, tem que enxergar e transformar mentalmente os números em porcentagem. Como é que eu faço isso? Joga duas vírgulas para a direita. Então, como é que eu jogo? Jogo uma e jogo duas. 14,9%. Isso aqui é do rendimento que eu não tive. Tá? Do rendimento que eu não tive. Então, ó, se eu tenho 100%, e eu não tive 14,9%, eu vou subtrair. Fácil, né? 0,991,5,8,0. Então, esse é o meu rendimento na prática. Perceba, sempre vai ter questão em estequiometria é para enganar a sua vida. Você vai saber o conhecimento e vai acabar sendo... Como é que é a palavra? Você vai ser levado a marcar uma letra que você sabe que não é resposta, mas tem um número igual ali e acaba marcando, tá? Bora voltar aqui nessa questão que eu já acabei de ver aqui o que aconteceu. Eu vou anotar aqui em cima, ó, 33 gramas por mol. E aqui é 74 gramas por mol. Eu vou anotar aqui o que é que foi, tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido para a gente já pular para a quinta questão, tá bom? Aqui é o seguinte, ele absorve isso aqui, que é 2,71 milimols de CO2 a cada grama de acetoamidoxima. Então, eu quero 1 grama de acetoamidix, tá? Por quê? Porque o comando fala aqui, ó. Eu quero absorver 2,71. Então, eu só preciso de 1 grama dessa molécula, tá bom? Então, eu só quero 1 grama disso aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1 mol de hidróxido. Ele me dá 1 mol de aceto, tá? Ou seja, eu tenho aqui 33 gramas. Me dão 74 gramas de aceto, tá? Só que, na verdade, eu quero só 1 grama, tá? Eu só quero 1. Quanto eu vou precisar colocar? Eu faço a regra de 3. Então, eu faço 33 é igual a 74x. X vai ser igual a 33 sobre 74. Vou fazer isso aqui na calculadora. 33 sobre 74. Isso aqui vai ser igual a 0,4459 gramas, tá? A questão pede miligrama, então eu só uno 3 casos. Então vai ficar 1, 2, 3, 445,9 miligramas.
que é a resposta letra C. Pessoal, eu tô fazendo pela calculadora, não é porque eu não sei não, tá? Mas é porque é mais prático. Mas caso vocês queiram ver o processo da conta em si, vocês falam também, tá? Mas acho que não tem necessidade, né? Eu falei quinta questão, mas a gente já fez a quinta. Então é sexta agora, né? Essa sexta é boa, tá? Essa sexta é boa, eu tô vendo que é boa. Não porque eu fiz ela antes, mas porque eu vejo que tem várias questões aqui, né? Vamos usar o raciocínio lógico. Vocês estão percebendo que eu não estou usando nenhum fundamento químico aqui, é só ler e fazer conta, tá? É importante que vocês tenham essa habilidade porque dá muito mais segurança. E quando você erra, igual aconteceu, você volta e vai saber acertar, porque você sabe o conteúdo, tá bom? Vamos ver. A massa de sulfeto de ferro 2 no segundo experimento é igual a quem? Então ele quer isso aqui, ó. Cadê? Sulfeto de ferro 2, quem é? Esse aqui, tá? Ele não quer o X, ele quer o Y. Então, você tem dúvida que vai ter a opção referente ao X? Nenhuma dúvida, tá? Nenhuma dúvida que vai ter o X. Que é para pegar o cara que sabe, mas errou por desatenção. Vamos lá. O sulfeto de ferro 2 é um sólido amarelo opaco de forma molecular FeS. Ele pode ser utilizado como suplemento para tratar doenças relacionadas à deficiência do ferro no organismo, que é a anemia ferropriva, né? Que é aquela deficiência da hemácia, né? Que é responsável por carregar as moléculas de oxigênio no nosso corpo e fazer aí, permitir, a respiração celular e a síntese de ATP. Uma maneira de obter o sulfato de ferro 2 com reagentes comuns é aquecer uma mistura de limalha de ferro e enxofre para ocorrer a reação química com a formação do composto desejado. O quadro a seguir mostra as massas dos compostos envolvidos em 2 experimentos realizados com os reagentes mencionados anteriormente para obtenção de sulfato de ferro 2. Vamos analisar aqui, pessoal. Eu já sei o que ele quer, tá? Está circulado, ele quer o Y. Diga o valor de Y. Essa é a pergunta dele. Aqui, ó. A massa do sulfato, entendeu? Ele quer o Y. Vamos lá. Vamos pensar aqui, vamos ver o que a questão está falando. Quando eu coloquei 30 gramas de ferro e 16 gramas de enxofre, eu tive 44 do que eu quero, né? Que é sulfato de ferro 2, e teve esse excesso de 2 gramas. O que é esse excesso? Sobrou, eu não usei. Então, eu tinha para reagir, mas não usei. Ele continuou como ferro. Então, o ferro que estava aqui, ele continuou ferro, tá? Quem? Só 2 gramas. Então, vamos lá. 30 gramas mais 16 gramas. Vou botar aqui, ó, ferro, botar aqui enxofre, botar aqui essa aqui. Me deram 44 gramas. E aqui é o ferro que sobrou, 2 gramas. E é esse que foi 0. Vamos lá. Vocês concordam? Agora bora tentar ser inteligentes, tá? Porque essa questão aqui tem que ser malandro. Sobrou 2 gramas de ferro. Ou seja, se eu tivesse colocado aqui 28, vocês concordam que não ia sobrar nada? Alguém tem dificuldade de ver isso? Beleza, então a reação certa é essa aqui, tá? Então, isso é o que vai acontecer. 28 mais 16 e não sobra nada. Agora, eu estou utilizando 42 gramas de ferro. E eu não sei quanto eu usei de enxofre. Mas eu sei que sobrou 1. Eu sei que sobrou 1 grama de enxofre, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. 28 para 42, se você não percebeu, eu somei 14 gramas. Todo mundo percebeu que somou 14? Eu adicionei 14 gramas. Só que você pode perceber também que eu adicionei 50%. Por que 50%? Porque 14 é a metade de 28. Alguém tem dúvida disso? Não, né? 14 é a metade de 28. Então, se eu adicionei a metade do que eu tinha em ferro, eu tenho que adicionar aqui a metade do que eu tinha em enxofre. Que vai dar quanto? Vai dar 8. 8 mais 16 vai dar 24. Eu fiz essa parte direto, tá? Mas isso aqui é cálculo mental. Alguém ficou para trás? Todo mundo entendeu? Eu vi o que aconteceu com o ferro, vi que aumentou 50% e fiz a mesma coisa com o enxofre, aumentei 50%. 50% de enxofre é 8. Por quê? 16 é o total. 8 é 50%. Somando 16 com 8, eu chego no resultado de 24, tá bom? Bora ver se tem a opção 24. Nem tem, ele foi bonzinho. E aí, eu sei que sobrou 1 grama de enxofre, tá? Sobrou 1 grama de enxofre, beleza? Então, se eu tenho 42 gramas e eu tenho 24 de enxofre, na verdade, aqui foram 25, tá? Porque eu sei que sobrou. O ferro, não sobrou nada. Já tem aqui a resposta. Não sobrou nada, tá? De ferro. E aí, qual
qual é a massa que eu vou ter aqui? A soma disso aqui, ó, 42 mais 25. É 67. Vai ter gente que vai falar que é o 67, né? E vai ter a opção aqui, ó. Caramba, ele foi muito bonzinho mesmo, porque não tinha 67 na opção. Se tivesse, ia pegar o número que estava desatento. Mas por que não é 67? Porque 1 grama que está aqui, ele foi para o excesso. Então, naturalmente, eu vou diminuir um aqui. E eu vou gerar 66 gramas. Vai ter gabarito utilizando fórmula pronta, tá? Vai utilizar a fórmula pronta, vai ver, mas veja, vocês preferem com fórmula pronta ou olhar para a questão e dominar essa questão e pensar matematicamente o que é que está acontecendo e de forma lógica e dedutiva você saber qual é a resposta. Eu acho que é muito mais seguro você fazer desse jeito aqui. Mas é claro, não é a única forma, tá? Não é a única forma que é possível, não é a única forma certa. Você tem que saber qual é a forma que você tem mais segurança para você saber, acabar acertando, tá bom? Alguma dúvida nessa sexta questão? Como saberia que queria o Y? Tá bom. Aqui, ó. Ele pergunta aqui embaixo, ó. A massa de sulfeto de ferro no segundo experimento. Então, cadê o sulfeto de ferro? Tá aqui, ó. Massa de sulfeto de ferro. Cadê o segundo experimento? Tá aqui, ó. Então, segundo experimento, sulfeto de ferro é o Y que ele quer. Entendeu? Ele não quer a massa do enxofre, ele quer a massa do sulfato de ferro, ou sulfato de ferro 2, né? Sulfato ferroso. Beleza. Essa aqui é a sétima questão, tá? Ela assusta um pouco, porque sempre que tem tabela, acaba tendo nomes estranhos, mas eu já falei, não é para ter medo de nome, tá? A questão vai falar o que é. Óbvio que é bom saber. Quem sabe vai estar na frente, né? Vamos lá. Qual é a massa aproximada em tonelada de silicato de cálcico produzido? Então, ele quer a massa, tá? Em que? Em tonelada. Vamos lá. As principais matérias-primas para a produção de cimento são calcário, argila e minério de ferro. Esses materiais são misturados e moídos para formar uma mistura homogênea chamada de farinha crua, que é aquecida para ser transformada em clinker. No forno rotativo, em que ocorrem reações químicas complexas resultando em compostos como silicato de cálcio. Entre os fenômenos envolvidos no processo de obtenção do clinker, ocorrem as reações descritas pelas equações químicas apresentadas no quadro a seguir, tá? Então ele vai decompor o carbonato de magnésio, que é esse cara aqui, tá bom? E nessas duas pessoas aqui, ó. Nesse óxido de magnésio e nesse dióxido de carbono, tá bom? Como é que eu sei esses nomes? Isso aí volta naquela química básica. Então eu sei que isso aqui é um óxido porque o óxido está aqui como elemento, é um elemento diatômico, que o oxigênio é mais eletronegativo, então tem o óxido de magnésio aqui nessa situação. E tem o dióxido de carbono, porque, novamente, está aqui o oxigênio como elemento mais eletronegativo, e tem só o carbono, fica dióxido, porque são dois oxigênios de carbono. Descarbonatação, então tá aqui, ó, carbonato de cálcio, tá? E ele tá tendo essa reação, essa seta dupla, basicamente é para falar que tem um equilíbrio químico. Do mesmo jeito que ela pode ir e fazer essa equação, ela pode voltar e formar novamente esse KCO3. Não é certo falar porque K é potássio, né? CaCO3. Formação do silicato de cálcio. Eu vou pegar esses elementos, enfim, ele vai falar aqui as equações, tá? Não é tão importante. Considere que na reação de descarbonatação, cadê descarbonatação? Tá aqui, ó. Descarbonatação. Produziu-se 1 tonelada de óxido de cálcio. Então tem aqui, ó, 1 tonelada de óxido de cálcio. Lembrando, tudo isso aqui está no texto, tá? Não estou inventando nada. E que todo produto formado reagiu com 0,8 toneladas de dióxido de silício, tá bom? Então, eu vou reagir isso aqui com 0,8 tom de dióxido de silício, tá bom? Para obter o silicato de cálcio. Considere também que as massas molares estão... Aqui são as massas, tá? Lembrando, você vai acabar decorando com tanto de vezes que você faz, tá? Então, mas bora botar aqui para quem não sabe. Então, oxigênio, alumínio, silício e aqui por último vai ser o cálcio, tá bom? O que é que a gente faz de regra? Ver quanto é que pesa um mol. Então, vamos lá. Cálcio é 40, oxigênio é 16. Então, aqui vai dar 56 gramas a cada mol, tá bom? E aqui no dióxido de silício, eu tenho o quê? Eu tenho aqui 32. Por que 32, Jafé? Porque é 16 vezes 2, tá? Cada oxigênio pesa 16, 2 vão pesar 32. Silício é 28. 28 mais 32, rápido, 60, né? 60 gramas para cada mol. Quem é mais
denso? Não tem como saber, porque eu teria que saber aí volume, né? Até tem como saber, se você souber sobre aquela parte de eletronegatividade, positividade, você vai saber formatar moléculas e vai ter uma noção sobre densidade, tá bom? Mas quem pesa mais, que tem mais massa aqui, é o dióxido de silício, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é que ele quer saber? Qual é a massa aproximada em tonelada do silicato de cálcico produzido, né? Então, aqui vai ter as opções, tá bom? 1 tonelada daqui se reagiu com isso aqui, né? Só que aí eu tenho aqui que são 2 mols, né? São 2 mols. E aqui, cadê 1 tonelada de dióxido de cálcio reagir com dióxido de silício? Então, tá aqui, ó. Foi essa reação que aconteceu, né? Foi essa reação que aconteceu aqui, né? Então, essa interação acontece nesse sentido. Para obter o silicato de cálcico. Tá aqui, ó. Então, primeiro tem que saber o que ele quer. Muito cuidado aqui, tá? Porque leia. Olha o quão problemática é essa questão. Veja, eu poderia interpretar essa reação aqui ou essa reação aqui. Por quê? Porque as duas eu tenho esse elemento, que é o óxido de cálcio, e esse elemento, que é o dióxido de silício. E aqui também, tá? Por isso que é importante fazer o quê? Ler a questão. Porque ele quer formar o silicato de cálcico. Então, tá aqui esse cara aqui, tá vendo? Então, veja, volta aquilo que eu falei. Informação inútil. Para quê? Para confundir. Então, foca no que importa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que 2 mols disso reage com 1 mol disso aqui e gera 2 mols de óxido de cálcio, né? 2 mols desse elemento aqui, na verdade. Então, vamos lá. Vamos fazer outra cor para não confundir. Então, 1 mol de óxido de cálcio mais 2 mols, na verdade, né? 2 mols de óxido de cálcio mais 1 mol de óxido de silício me dá 2 mols do cara que eu quero. Então, vou botar aqui de elemento, tá? Só para não ter que escrever aquela palavra gigante. Então, vamos lá. Eu vou levar em consideração, pessoal, esse cara aqui, tá? Essa quantidade de mols. Já explico para vocês por quê. Já vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 mols, eles têm a massa de 56 gramas por mol, a gente já viu isso, né? Então, vamos ver aqui, ó. Botar de outra cor para ficar mais fácil. 56 gramas é 1 mol. Isso aí todo mundo já sabe, porque tá aqui na questão. Agora eu quero saber quantos mols são 1 tonelada. Quanto é isso? Não sei. Eu vou gerar aqui que 56x é igual a 1 milhão. 1 milhão de quê? Já foi gramas. Para saber quantos mols são. Fazendo na calculadora novamente, eu vou fazer aqui 1 milhão sobre 56. E eu tenho a resposta que eu tenho 17.857,14 mols. Aí você fala, meu Deus, perdi tudo, já não sei mais nada. Calma. Vamos fazer a mesma coisa agora com dióxido de silício, tá? Então, eu sei que 1 mol de dióxido de silício, ele tem a massa de 60 gramas. 800 quilos, que é 800 mil gramas, é quanto? 60x é igual a 800 mil. Tá? Fazer aqui na calculadora essa divisão, então vai ficar 800 mil sobre 60, que vai dar aqui 13.333,3 mols, tá? Agora, bora prestar atenção aqui, ó. Vamos lá. Para cada 2 mols de dióxido de cálcio, eu reajo com 1 mol de dióxido de silício, tá? Esse aqui tá na questão, tá me falando, tá aqui em cima a resposta, tá? Tá aqui, ó. 2 mol de dióxido de cálcio reage com 1 mol de dióxido de silício. Então, se eu tenho 17 mil mols, bora arredondar para 17 mil, dióxido de cálcio, eu não vou reagir com 13 mil. 13 mil tá demais, tá passando.
Aqui eu vou ter isso aqui, eu vou precisar só de 17 mil, vai ser 8.500 mols. Então isso aqui, ó, vai sobrar. Tá em excesso, a gente fala, entendeu? Então, imagina, eu vou fazer um bolo de cenoura, eu preciso de 2 ovos e uma cenoura. Se eu tiver 2 ovos e 55 cenouras, só vou fazer um bolo. E vai sobrar 54 cenouras, entendeu? Então isso é um excesso. Não adianta eu ter só um reagente muito alto, eu tenho que ter os dois muito altos e eles vão formar um composto químico, entendeu? Então se eu tiver só um, com muita quantidade, ele vai sobrar, não vai reagir com ninguém, tá? Então, todo mundo que tá aqui, de todo mundo que tá aqui, só quem vai reagir é quem? É a metade, né? Então vamos lá. Eu tenho 17.857 mols, e para cada 2 disso aqui, eu reajo com um lá. Então vamos lá. Outra regra de 3, para cada 2 mols de óxido de cálcio, eu reajo com 1 mol de dióxido de silício. Se eu tiver 17.800, quanto eu vou reagir? Aqui a resposta vai ser 8.900. Eu fiz de cabeça, tá? Mas aqui, vamos lá. 17.800 dividido por 2 vai ser 8. Vai sobrar 1, 18, 9, 0, 0, 0, 8.900, tá? 8.900. O que é que isso significa, Jafé? Significa que todo mundo que tá aqui vai reagir. Toda essa galera aqui vai reagir, tá? E bora voltar para a questão lá. Eu sei que 2 mols de óxido de cálcio gera 2 mols desse composto. Então, se eu estou reagindo todo mundo que está aqui, eu vou gerar 17.857,14 mols do elemento. Porém, ele não quer mol, ele quer tonelada. E eu preciso saber qual é o peso disso aqui, qual é a massa, tá? Qual é a massa disso aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, tá? Aqui é o seguinte. Muita atenção aqui, tá? Porque se tivesse assim, desse jeito, seria 2 óxidos de cálcio e 2 dióxidos de silício. Só que são 2 dióxidos de cálcio apenas, tá bom? Bora fazer a conta aqui. Vamos lá. Um cálcio eu vou ter 40. Um oxigênio eu vou ter 16. Total 56, tá bom? Porém, eu vou ter 2 desse aqui, tá? Então, na verdade, vai ficar 112 gramas, referente ao óxido de cálcio. Quando eu vier aqui no dióxido de enxofre, eu sei que aqui que eu calculei já que tem 60, tá bom? 60. Então aqui quando eu vier, eu vou somar com 60 e vai ficar 172 gramas por mol desse composto gigante, tá? Então vamos lá. Eu sei que eu tenho 17.857,14 mols. Só que cada um vai me dar a massa de 172 gramas para cada mol. Então eu vou fazer essa conta aqui na calculadora, porque vai ficar enorme. Então vai ficar 17.857,14 vezes 172. Pessoal, não é para vocês se assustarem, tá? Porque essas questões, a gente está fazendo aqui uma lista, tá? De questão que caiu em diversos simulados. Então, questões como essa, caem no máximo 2 na prova, porque ela demanda muito tempo. Não tem menor condição de, numa prova do Enem, cair 8 questões de estequiometria, tá bom? Então, a gente está fazendo uma atrás da outra para a gente pegar jeito. Não é para ficar preocupado, meu Deus, não vai ter tempo. Eu sei, demora, mas essa questão você vai compensar com outras, que são rápidas, tá bom? Então, não fica desesperado. Então, aqui, a resposta aqui vai dar 3.071.428,08 gramas. E aqui a gente chega na resposta letra A, né? Porque aqui ele pede em tonelada. Bora transformar aqui. 3 casas eu vou transformar para quilo, então vai ficar 071,42808 quilos. Mais 3 casas vai ficar 307142808 toneladas. Eu posso arredondar, então vai ficar 3,07. E aí a questão da pergunta é mais próxima, né? A massa aproximada, então acaba sendo letra A, que vai ser a resposta aqui
da questão. Pessoal, sobre essa questão que foi um pouco mais trabalhosa, vocês conseguiram acompanhar completamente? Fala aí. Mas aqui, na verdade, peraí, que aqui, na verdade, é a metade disso, tá? Então, vamos lá, eu cheguei na resposta 3,09, vou dividir por 2, porque tem essa relação 2:1. Ele aqui é a massa do silicato de cálcico, tá? Então, vai acabar sendo a metade disso, que vai dar 1,54. Não, 1,545. É, 1,54. Letra B. Mais ou menos. Tá, essa questão aqui é uma das questões mais difíceis que pode cair. Por quê? Porque, vamos lá, ela dá várias questões aqui, várias reações, desculpa. Ela dá massa, você tem que saber a relação de mol, tá? Da reação. E você tem que ter a sacada de fazer na mesma questão 4 regras de 3. Beleza? Tudo isso vai ser feito na prova em 5 minutos. Então, demanda que a pessoa tenha muita afinidade com estequiometria e saiba fazer e saiba o que está fazendo na hora da prova. Porque são números muito grandes, estão vendo aqui, ó. A conta é milhões. Então, número grande assim é ruim de calcular. É ruim para mim, é ruim para vocês, é ruim para todo mundo. Mas é uma questão de nível alto, tá bom? Que numa prova valendo, é aconselhado que a pessoa pule, tá? Porque é melhor se você não ter segurança do que está fazendo e tal, sabe que vai gastar muito tempo, gastar 8 minutos, 10 minutos, você não vai fazer ela logo de cara, entendeu? Ela vale muito ponto na TRI para quem tem muita coerência. E aí é outro assunto que não precisa se alongar aqui, tá bom? Mas essa é uma questão difícil, complicada. Mas eu posso fazer um vídeo, vai ver a gravação depois. Vocês podem ver a resolução novamente dela na íntegra, tá bom? Vamos pular aqui. Oitava. E aí, vamos lá. Oitava questão. Considere a parte da etiqueta apresentada. Ele quer aqui, ó, a massa aproximada de gás carbônico, tá? Aquilo que eu falei, o gás carbônico ele tem volume, ele tem massa, ele tem geometria molecular, ele tem quantidade. Então, ele quer saber a massa, tá bom? Ele quer saber aqui a massa, tá bom? De gás carbônico. Bora ler aqui. Desde 2009, a automóvel 0 km movido a combustível fóssil e biocombustível são comercializados portando uma etiqueta emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, a qual demonstra a eficiência energética de cada tipo de combustível. A quantidade, a etiqueta a seguir, mostrada parcialmente, informa a eficiência do veículo que utiliza um álcool combustível etanol, cuja densidade é isso aqui. Então, primeira informação numérica, já grifa, tá? Então, o que é que significa? Para cada 1 ml de etanol, eu vou ter 0,87 gramas. Tá bom? Então, eu quero 1 ml. Bota na balança, vai pesar 0,87 gramas. Então, nesse estado é isso. É a massa que representa aquele volume. Tá bom? Então, para 1 ml, eu tenho 0,87 gramas. Considere que a partir da etiqueta apresentada as massas molares do etanol. Então, massa molar do etanol, massa molar do etanol e do gás carbônico são 46 e 44. Então, aqui, ó. Etanol 46 e gás carbônico 44. A massa aproximada de gás carbônico liberada na atmosfera após o veículo percorrer 100 km do ciclo urbano. Bora ver o que ele está me dizendo aqui, ó. Ciclo urbano, tá aqui, ó. Isso aqui, para quem tem carro, ou quem gosta muito de carro, vai ficar mais fácil, né? Mas deixa eu explicar para vocês. O carro, ele tem a questão de autonomia, tá? Então, um carro com muita autonomia, com gasolina, por exemplo, ele vai fazer 12 km para 1 litro. Então, eu fui no posto de gasolina, coloquei 1 litro de gasolina no meu carro. Tem carros que são econômicos, que eles vão andar mais. Tem carros que bebem muito, que ele vai andar menos. Então, essa é a autonomia que tem no carro, tá bom? Então, aqui ele está falando para mim. Para cada 1 litro de álcool, eu percorro no círculo urbano 8,7 quilômetros, tá bom? Então, vamos lá. 1 litro, eu percorro 8,7 quilômetros. A questão está me falando que ele está percorrendo 100 quilômetros. Quantos litros será que eu preciso? Isso aqui é a regra de 3. Quantos litros eu preciso para percorrer isso aqui? 100 vezes 1 vai dar 100. X vezes 8,7. 8,7 passa dividindo. Vou fazer novamente aqui rapidamente na calculadora, tá? Vai falar aqui que é 100 sobre 8,7. Vai dar
11,49. Vou falar 11,5, tá? Para facilitar a nossa conta. Então, ele tem que abastecer com 11,5 litros de etanol. Perfeito? E aí, ele quer saber a massa de que? De gás carbônico que libera na atmosfera. Então, vamos lá. Primeiro, bora ver quantos gramas de etanol tem. Então, vamos lá. 1 ml, lembra que é 0,87 gramas. Tá aqui em cima, ó. Beleza? E aí, vamos continuar aqui. 1 ml, 0,87 gramas. Eu tenho que saber quantos eu tenho em 11,5 litros. E aí eu transformo para ml. 11.500 ml. E eu transformo aqui para X. Eu não sei quantos gramas eu tenho, tá bom? Então, vamos lá. X vai ser igual a 11.500 vezes 0,87. Vamos lá. 11.500 vezes 0,87 vai dar... X é igual a 10.005 gramas. Tá bom? 10.005 gramas. 10.005 gramas de quê? De etanol. Tá bom? 10.005 gramas de etanol. Só que aí eu quero saber qual é o gás carbônico que ele vai liberar. Então, vamos lembrar aqui. Eu tenho o etanol, que é esse C2H6O, mais O2. Como é que eu sei que é O2? Combustão completa, tá? Combustão completa é um reagente mais oxigênio gerando CO2 mais água. Então, gera aqui CO2 mais água. Uma dica, tá? Uma dica. Sempre quando você vir 2 aqui, vai ser 2 aqui. O resto, você vai saber depois. Mas, normalmente, não precisa saber do balanceamento da água, tá? Você só faz aqui o 2CO2 que ele quer saber. Então, qual é a ideia aqui? 1 mol de etanol me dá 2 mols de CO2. E aí, eu tenho que saber o quê? Eu tenho 10.005 gramas de etanol. Quantos mols são isso? Não sei. Mais uma regra de 3, mais uma fórmula matemática. Qual é o mol do etanol? Aqui, ó, 46 gramas é 1 mol. Então, vamos lá. 46 gramas é 1 mol de etanol. 10.005 é quanto? Aí faz a regra de 3, vai ficar 46x é igual a 10.005. X é igual a, vou fazer aqui rapidamente, dividido por 46, vai dar 217,5 mols. Então, vamos lá. Se eu tenho 1 mol de etanol gerando 2 mols de CO2, 217 mols de etanol vai gerar quanto? 417,5 vezes 5. Vai dar... Eita, aqui eu travei, tá? 17,5 vezes 5. Vai dar 0,1535. Então vai dar 435 mols de CO2. E aí aqui fica fácil. Por quê? Porque cada mol de oxigênio pesa isso aqui. Só que eu tenho 435. Então eu pego aqui, ó. 435 vezes 44, que vai dar 19.140 gramas. 100 quilos vai ficar 19,14. Que arredondando vai dar 19,1, que é a resposta aqui, a letra C. Tá bom? E aí, sobreviveram a esse aqui? Qual acharam mais difícil? Essa ou a anterior? Ó, percebo que a lista ela está se aprofundando, tá? Então, são insights que a gente tem que ter que demanda mais esforço. A anterior acaba sendo mais difícil porque ela assusta em relação ao conhecimento químico, a molécula assusta. Você tem uma tabela com vários elementos químicos, vários compostos, assusta, entendeu? Mas se você observar, basicamente o mesmo raciocínio, entendeu? A regra de 3 é massa, mol, entendeu? Então, esses jogos aqui, você vai pegando. Agora, a 9, tá? Nona questão aqui, vamos ver aqui. A concentração de nitrogênio, aqui, ó. Comando. A concentração de nitrogênio em milimol por litro na atmosfera analisada é mais próxima de quem? Tá.
O nitrogênio presente na água descartada por uma indústria pode ser proveniente de 3 compostos: amônia, nitrito e nitrato. Tá? Na Europa, a quantidade de nitrogênio no esgoto tratado não pode exceder a concentração de 1,7 milimols por litro. Portanto, para verificar esse parâmetro, um técnico analisou a concentração dessa espécie e um efluente, e os resultados da análise estão apresentados na tabela seguinte. Então, está aqui: amônia, nitrito e nitrato com as concentrações, tá? A concentração de nitrogênio em milimol por litro na atmosfera analisada é mais próxima de. Logo de cara, pessoal, eu vejo que essa questão aqui, ela vai ter que fazer muita conta, tá? Mas é conta fácil, tá? Se você souber organizar, você vai saber fazer. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Ele quer saber a concentração em milimol por litro. Primeira coisa, eu tenho que saber qual é a massa de cada mol. Vocês estão percebendo que tudo é assim. Começou a questão, mol. Grama por mol. Vocês estão percebendo esse padrão, né? Sempre começa com essa perspectiva, tá? Então, um nitrogênio, ele mede 14 e 3 vai estar aqui, 17 gramas por mol. Nitrito vai ser 14, mais oxigênio é quanto? 16 vezes 2, 32. 32 mais 14 vai dar 46, tá? 6 gramas por mol. Nitrato aqui vai ser 14 mais 32, que tem 2, mais 16, que tem mais 1 oxigênio. 16 mais 14 vai dar 30, mais 32 vai dar 62 gramas por mol. Eu vou apagar aqui o resto, tá? Só para não confundir. Todo mundo pegou essa parte? Tira de cabeça aqui. Mas caso você tenha alguma dificuldade, é basicamente pegar a massa de cada átomo e somar um com o outro e fazer grama por mol, tá bom? Então vamos lá. Amônia. Bora fazer aqui a regra 3 da amônia. Essa questão é boa porque eu vou fazer 3 vezes o mesmo processo. Se você não entender o primeiro, tenta ver o segundo, tenta ver o terceiro. Uma hora você vai aprender. Vamos lá. Amônia. 1 mol, ele tem a massa de 17 gramas. Quantos mols são 2,5 miligramas? Lembrando, miligrama, eu posso colocar simplesmente 10 a menos 3 gramas. Porque mili é 10 a menos 3, tá bom? Então, para não ter que transformar 17 gramas em 17 mil miligramas e ficar uma conta muito ruim, eu boto 10 a menos 3, tá bom? Eu facilito a minha vida. Faz aqui, ó. 17x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3. Tá bom, vou manter aqui porque é mol, né? Aqui vai ser mol. X vai ser igual a quanto? Vou fazer aqui na calculadora, porque essa conta facilmente ia demorar 6 minutos, 7 minutos para fazer ela, tá? Porque essa conta ia ser muita conta chata aqui para fazer. Então aqui, ó, 2,5 sobre 17 vai dar aqui, ó, 0,147 vezes 10 a menos 3, tá bom? 10 a menos 3. Então já coloca aqui, ó, 0,147 vezes 10 a menos 3 mols. E muito cuidado, tá? Nessa questão aqui, acabou que bateu, porque a questão pergunta a concentração de nitrogênio. Mas aqui, ó, toda molécula só tem um nitrogênio na molécula. Então, se eu tenho 1 mol de molécula, eu tenho 1 mol de nitrogênio. Se eu tivesse 2 nitrogênios, seria 1 mol de molécula gerando 2 mols de nitrogênio. Mas não é o caso aqui, tá bom? Só ficar atento a isso aí. Bora continuar aqui, ó. Fazer o mesmo passo. Nitrito. Para cada 1 mol de nitrito, eu tenho 46 gramas. Quantos mols eu vou ter se eu tiver 3,3 vezes 10 a menos 3? Por que 10 a menos 3? Porque é miligrama. 46x é igual a 3,3 vezes 10 a menos 3. X vai ser igual a quanto? 3,3 sobre 46 vai estar aqui 0,0717 vezes 10 a menos 3. Você coloca aqui. Se você perceber, você está dividindo isso aqui por isso, tá bom? Se você perceber, você faz rápido. Que aqui, ó, eu fiz 2,5 por 17, 2,5 por 17, 3,3 por 46. Aqui eu vou fazer 8,9 por 62. Tá? B10 a menos 3 porque tá em miligrama. Quer que eu posso fazer assim, continuar assim, ou alguém quer que eu faça do começo? Posso fazer também, tá bom? Tá, posso fazer assim. 8,9 sobre 62
é igual a quanto? Vai dar aqui, ó, 0,144 aproximadamente. Então aqui vai dar 0,144 vezes 10 a menos 3 mols. Pessoal, pronto. Aqui a gente já chegou na resposta, tá? Aqui, se chegou até aqui, você sabe fazer e vai garantir a questão. O que é que eu fiz? Ele falou para mim a concentração da amônia, do nitrito e do nitrato, tá? Só que aí eu preciso saber em mols. Por quê? Porque aqui a recomendação da Europa é mols por litro. Então, eu tenho que saber aqui quantos mols tem nesse litro. E ele quer saber de nitrogênio. Então, aqui tem o nitrogênio, todo mundo tem nitrogênio. Então, eu vou somar aqui. Simples assim. Então, se eu somar 0,147, 0,0717, 0,144, eu vou somar aqui 7 com 8, 8 mais 4, 12. 7 com 8, 8, 16. Ó, 4 mais 4, 8, 7 mais 1, 8, 8 mais 8, 16. Sobe 1. 1, 2, 3, aqui. 0,3627. Tá aqui a resposta letra B. Tá bom? Ela é uma questão que eu falei que é chata, porque vocês perceberam que não teve nada demais. Só que ela foi longa, entendeu? Porque tem que fazer o mesmo processo 3 vezes. E assim, eu fiz aqui sem travar. Então, se a pessoa parar para pensar, ela se torna muito mais longa, entende? Então, é esse tipo de raciocínio que você tem que ter na hora da prova. Você saber logo de cara se a questão vai ser longa ou demorada. Ou rápida, perdão. Tá? Essa foi de boa, né? Ou alguém achou difícil? Tá, 10ª questão. Durante... Aqui, ó. Cadê? Qual a massa aproximada de clorifórmio em grama, que é formada a partir da mistura de 200 ml de etanol, tá? Vamos ler a questão aqui. Durante a pandemia do coronavírus, a higienização das mãos, superfícies e itens de compra tornou-se uma das principais medidas para prevenir contaminações. Os produtos mais utilizados para essa finalidade foram a água sanitária, que é utilizar uma solução de hipoclorito de sódio. Então, vamos lá. Então, já citou uma molécula aqui. A 2,5 massa por volume. O etanol hidratado, que é uma solução de etanol, a 70% de massa por volume. No entanto, a combinação desses produtos com outros itens do cotidiano pode provocar reações químicas que liberam substâncias tóxicas, conforme representado pela seguinte equação. Vamos lá. Eu tenho, então, aqui, bora grifar, NaClO, aqui, ó, NaClO. Aí eu tenho etanol. Cadê o etanol? Aqui, ó. Etanol. Tá? Tá aqui. Vamos lá. Considerando o rendimento de 80%, ó, rendimento, cara, grifa, tá? Qual a massa aproximada de clorofórmio? Cadê o clorofórmio? Tá aqui, ó. Então a resposta é isso, tá? A resposta é isso. Em grama, que é formada a partir da mistura de 200 ml de etanol hidratado com excesso de água sanitária. Voltando, pessoal. O que é esse excesso? Tem água sanitária suficiente para reagir todas as moléculas de etanol. Então ele está em excesso, tá? É infinito. Se quiser água sanitária, eu tenho. Toma mais. Quer mais? Toma mais. Então isso que é em excesso, tá? Então basicamente não se preocupa com água sanitária porque está em excesso. Basicamente isso. Então vamos lá. Ele fala aqui que etanol está em relação a 70% massa-volume. O que é que eu tenho aqui? Se eu tenho 70% de massa-volume, eu tenho aqui que em 200 ml eu vou ter 140 gramas. Como eu sei disso? Vamos lá. O que é esse 70% massa-volume? Quer dizer que em 100 ml eu vou ter 70 gramas. Por que 70 gramas? Porque é justamente 70%. Se eu tiver 200 ml, eu vou ter agora 140 gramas. Tá bom? 140 gramas de etanol. Então, eu tenho aqui 140 gramas de etanol. Tá bom? Então, basicamente, eu tenho isso. Quanto de cloriformo eu vou gerar com 140 gramas de etanol? Essa é basicamente a pergunta, tá? Vamos lá. 1 mol de etanol me dá 2 mols de
clorofórmio, tá bom? Então vamos primeiro saber quanto é que pesa, quanto é que é a massa, tá? Pessoal, nessa hora esquece física, tá? Peso é diferente, tá? Na física, mas aqui é para facilitar. Quanto é que é a massa do etanol? Então vamos lá. Aqui tem 2 carbonos, tá? Vou botar a letra para facilitar. Tem 2 carbonos, então aqui bolinha, bolinha. Eu tenho 6 hidrogênios, então 3, 4, 5, 6. E tenho um oxigênio, tá bom? Então, nesse sentido, eu vou aqui somar as informações. Então, o carbono aqui é 12, então aqui vai ficar 24. Hidrogênio aqui é 1, aqui vai ficar 6. Oxigênio é 16, vai ficar aqui. Então, eu vou somar tudo isso, vai dar quanto? 26, 24 mais 6 vai dar 30, 30 mais 16 vai dar 46 gramas por mol. Então, etanol são 46 gramas para cada mol, tá bom? Beleza. Como eu sei que ele quer aqui o cloriforme, já vamos calcular aqui, tá bom? Então, um carbono vai dar quanto? É 12. Hidrogênio vai ser 1. Cloro é 35,5, né? Então, 35,5 vezes 3 vai dar quanto? Aqui vai dar 5, 15, 16, 9, 10. Eu não precisava fazer isso, tá? Poder fazer de cabeça, mas é só para eu ter certeza e vocês também, tá? 106,5. Se fosse de cabeça, eu fazer 3 vezes 30, 90, mais 15, 105, mais 1,5, 106,5. E eu chegava na mesma resposta. Aqui eu vou somar, né? 106,5 mais 13. Por que 13? 12 mais 1, 13. Aqui vai dar 5, 6 mais 3, 9, 1, 1. Então, esse cloriforme, ele tem aqui 119,5 gramas para cada mol que eu vou trabalhar, tá bom? Então, aqui já começa a ter o norte da minha resposta, já começa a querer aparecer a resposta no meu gabarito. Então, vamos lá. 1 mol de etanol é 46 gramas. Quantos mols são 140? Não sei. Vou saber agora. 140 é igual a 46x. X é igual a quanto? Vamos ver aqui. X é igual a 140 dividido por 46. Vai dar 3,04 mols. Só que aí, vamos pensar. Para cada mol de etanol, eu tenho 2 de cloriforme. Então, na verdade, eu vou gerar aqui 6,08 mols de cloriforme, que é CHCl3. Alguém tem alguma dúvida nessa transformação? Por que eu dobrei? Todo mundo entendeu, né? Tá bom, vamos continuar aqui. Eu sei aqui que eu calculei aqui em cima que cada mol desse elemento, ele tem a massa de 119,5 gramas. Só que eu tenho 6 mols, eu não tenho só um, eu tenho 6,08. Então, fazendo essa conta aqui, 6,08 vezes 119,5, eu vou chegar no valor de 726,56. E a pessoa marca a letra E e erra. Tá? Ele erra. Ele erra feio. Por quê? Porque cai naquele erro de estequiometria, o cara tá com pressa no tempo e esquecer de ver o famoso rendimento que ele citou, tá bom? Então, sempre olha se tem rendimento, se tem pureza, tá? E se você viu certo o balanceamento da equação. São os 3 pontos, tá? Eu tô batendo a mesma tecla porque vocês percebem que sempre é a mesma casca de banana. Nunca muda, nunca varia. É a mesma coisa sempre, tá? Então, aqui seria o 100%. Só que eu só tenho rendimento de 80%. Então, quanto é 80% disso aqui? Então, 80% de 726,56 gramas. E aí tem 2 formas, né? Ou eu calculo 20% e subtraio, ou eu calculo 80% direto. Eu vou calcular aqui na calculadora direto. E aqui vai dar a resposta 581,248. Tá? E acaba sendo a resposta letra D, que é o gabarito de fato. Tá bom? E aí, eu vou abrir aqui para dúvidas, tá? Se quiser aí, pode abrir o microfone, ligar a câmera. Gente, vocês estão meio tímidos, né? Só eu tô com a câmera ligada aqui. Vocês podem ligar a câmera, tá? Querer voltar numa questão, aproveitar esses 6 minutos aí pra gente refazer alguma, falar de alguma questão específica. E, pessoal, entender o seguinte, a gente tá no mês de agosto praticamente, tá? Porque hoje é dia 29, tá bom? Esse projeto Expansione, ele tá focado no desenvolvimento nessa reta final, tá? Estamos entrando no segundo semestre e é importante você absorver cada um desses atendimentos. Ah, Jafé, eu já sei o conteúdo.
vai para esse treinamento, tá? São 2 horas, só daquilo, só de questões recorrentes, tá? Não vai ter questão besta aqui, então todas as questões já caíram no simulado, tá bom? Então, você vê uma pessoa com outra perspectiva, às vezes abre portas para você fazer de um jeito mais rápido. Às vezes lhe dá mais segurança de pensamento. Perceba, muitos professores falam de elementos químicos e tem gente que se afasta por causa disso. Eu aqui adotei outra abordagem. Eu acabei falando aqui, mostrando que você consegue resolver as questões sem saber muito sobre o que está escrito, apenas trabalhando com os números. Aquilo que eu falei, estequiometria é muito mais matemática do que química, minha opinião. Vai ter outras pessoas que vão pensar diferentes. O Henrique Lobel pode ter pensamento diferente. É meio difuso, isso é meio subjetivo. Mas, na minha opinião, a estequiometria ela é algo mais subjetivo, mais matemático. Então, você vai pegar os números ali, vai calcular. Óbvio, eu não estou falando que você tem que esquecer tudo de química. Você vai usar conhecimentos ali. Mas a segurança que você tem é com números. Trabalhar com 10 a menos 3 sem dificuldades, transformar unidades, trabalhar com massa, densidade, saber o que a questão está falando. Então, todo esse arcabouço aí matemático é melhor que você tenha mais forte para você, de fato, ter a segurança. Às vezes, você está errando em estequiometria, não porque você está com deficiência em química, mas porque você está com deficiência em matemática, tá bom? Então, é uma questão que eu adianto, demorada para você fazer na prova. A gente fez aqui 10 questões em 2 horas. Então, vocês percebem que não é tão simples assim de fazer. Então, eu tento facilitar ao máximo aqui. Na hora da prova, eu dificilmente faria todos os passos, tá? Como eu fiz aqui. Então, é importante ressaltar que você tem que ter mais prática nisso, porque muita coisa você fazendo por mais tempo acaba se tornando mais familiar e você acaba fazendo um automático, entendeu? É óbvio que é sempre bom você se ligar para não errar a conta básica, porque se você errar uma conta aqui, você vai errar tudo. Ou uma interpretação, como aconteceu naquela questão lá atrás comigo. Mas o importante é, você tendo a segurança, você vai ver que você errou uma questão, você confere ali depois e você rapidamente volta para o eixo. Esse é importante. Você não vai estar isento de erros ou de desleixo não, de escorregos, né, nas opções. Você pode fazer isso, mas o importante é que você tenha autonomia e você saiba que você está tendo dificuldade ou não está normal se demorar tanto e você, calma aí, vou pular uma questão, volto, releio e vou me recolocar aqui no eixo, tá bom, da questão. Mas, via de regra, vocês perceberam que é basicamente o mesmo padrão que a gente tem nas questões, então não tem nada aqui que foge. É óbvio que vai ter questão que é mais difícil. É óbvio que vai ter questão que tem mais pegadinha. Naturalmente vai ter questão que é mais fácil, tá bom? Mas isso aí qualquer outro assunto também tem. Tem questão de química orgânica que eu posso ter um reconhecimento de função. Ao passo que eu posso ter questões que vai ter de reação orgânica, entendeu? Então, estequiometria, assim como os outros assuntos, também vai sofrer, vai passar por esse processo, entendeu? Vai ter questão que é difícil, você vai ter medo, entendeu? Mas é isso, você vai fazer questão, atrás de questão, e quando tiver dúvida, o método Expansione vai estar aqui para resolver junto com vocês, tá bom? Então, essa lista aqui, ela foi selecionada questão por questão, tá bom? Então, diversos simulados aí, então, questões de simulados recorrentes, entendeu? Que o pessoal faz aí. Então, a gente não separa questão aleatória que nunca vai cair. Questões que caem no simulado e que naturalmente se assemelham muito a questões do Enem, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Nessa reta final, você vai ficar muito ansioso, muito ansiosa, tá, com a prova. Eu, por exemplo, eu passei por isso, eu não sou diferente de vocês, entendeu? Então, eu fiquei com receio de não passar, eu fiquei com medo, eu fiquei com um sentimento de impotência, que não era suficiente, que a técnica não estava funcionando, querer mudar nos 45 segundos do tempo, entendeu? Então, a hora de agora não é mudar, é aperfeiçoar os pontos que você precisa, tá bom? Então, todo mundo aqui é ser humano, todo mundo foi aprovado, às vezes não passou de primeira, às vezes fazer outro curso, trabalhar, enfim, diversas dificuldades que todo mundo enfrenta, que na hora de fazer a prova, a gente sente às vezes um tremor ali, uma ansiedade, que é normal, tá bom? O que não pode é utilizar essa ansiedade para baixar a guarda, tá bom? Agosto, setembro, outubro, novembro você aprova, tem 3 meses aí para reparar as fraquezas para a prova, tá bom? E o ideal é que a gente pegue esses assuntos difíceis e trate eles como mais um assunto. Porque quando a gente pega um assunto muito difícil e trata ele com naturalidade, você vai ficar muito confiante. Porque você pega um assunto que todo mundo tem desespero, para você é só mais um. Você vai fazer porque você trata ele como apenas mais um assunto. Você tem um modelo na sua cabeça, tá bom? Então, acho que essas 10 questões, elas foram um norteador para saber
né, para explicar esse assunto da estequiometria, mas, naturalmente, as outras atividades da assessoria, como monitoria, o próprio acompanhamento do seu assessor, é primordial para você continuar progredindo nesse sentido, tá? Não só de estequiometria, mas também nas outras questões de natureza e outras áreas de conhecimento, bem como aí redação, rumo à aprovação do Enem como um todo, com média maior que 800, né? Que com esses 3 SISUs aí, a média apenas aumenta, né? Infelizmente, ela nunca diminui. Tá bom? Mas é isso, tá? Eu agradeço aí a presença de todos vocês. Foram 2 longas horas que a gente passou aqui de cálculo. A gente não parou, tá bom? E assim como vocês, eu estou bastante cansado, tá? Então, me despeço aqui de vocês e agradeço aí a presença, tá bom? Um abraço.